gente, eu sou o Léo Pimentel, estamos aqui no Etchemonstra, a microgaleria de audiovisualidades, que a gente acaba de lançar hoje, dia 13 de novembro de 2021. E chegou a minha vez aqui como a terceira obra a ser exposta na microgaleria, e a minha sessão é a de curtas experimentais. Bom, o que eu trago para vocês hoje aqui são os curta-aforismos. O que é um curta-aforismo? A ideia nasceu da tentativa de transformar em vídeo uns aforismos do Cyberpagé musicados pelos mais diversos grupos e projetos musicais, que é o projeto Aforismos do Cyberpagé. E aí a ideia era transformar esses aforismos em vídeo. Aí pintou a ideia de pensar assim, se a gente vai transformar uma música ou um texto num vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai ilustrar o texto e a música? Nossa ideia é que não, que a gente usasse a imagem com o seu próprio poder da imagem e tentar passar a ideia que o texto e a música passam. Então a gente pensou assim, a gente de alguma maneira tem que recriar um novo gênero cinematográfico, sei lá. Aí a gente pensou, vamos brincar com essa ideia. A gente pegou o primeiro aforismo, que se chama Deus, e a gente resolveu fazer esse experimento. E aí deu muito certo, a gente ficou muito empolgado com o resultado, ficou legal pra caramba e tal. E aí a gente resolveu expandir essa ideia para fazer outros curta-aforismos e tal. Conceitualmente, o curta-aforismo, como foi um artigo que a gente escreveu em 2018, chamado Um Curta-Aforismo Chamado Deus, onde a gente sistematiza o que é esse conceito. A princípio, é uma ideia muito simples, que é, assim como o aforismo está para um conto, a gente transmigrou essa ideia para o vídeo. Então, para a gente, o curta-metragem é uma linguagem. Ele não é uma prévia de você estar treinando a peça do curta-metragem para um dia você fazer um longa, alguma coisa assim. Para a gente, o curta-metragem já é uma linguagem. Assim como o conto é para o romance. Pensando no curta-metragem como uma forma de linguagem, um estilo de contar uma história, ou trabalhar uma ideia, um conceito, ou algo assim, a gente pensou, vamos fazer algo dentro desse sentido. E aí pensar algo dentro desse sentido seria transformar isso num vídeo-aforismo, né? Algo parecido. Mas a gente resolveu colocar a ideia de curta porque ele vira uma referência linguística. Ou seja, o curta não é porque ele é pouca metragem, para a diferença do longo. Não, o curta é curta porque ele precisa de uma estrutura de linguagem curta, né? Como num conto. E aí o aforismo também. O aforismo ele é uma síntese de ideia em talvez uma frase, poucas frases e tal. E a gente resolveu fazer isso. Tanto que nesse artigo, a base para pensar essa ideia foi aquele livro do Esculpir o Tempo, do Tarkovsky. E aí a gente transmigrou essa ideia para esculpir a brevidade. Se a gente tem um conto, a gente sintetiza esse conto num saber e esse saber se torna um aforismo. Assim é a questão do curta. Se a gente quer fazer um curta-metragem, a gente sintetiza a ideia do curta-metragem, uma sabedoria, uma coisa assim, e aí a gente pensa no curta-aforismo. Pensando essa brincadeira, né, no ato que eu estava escrevendo a parte final da minha tese de doutoramento, que se chama O Zineiro, que se expandiu a cineasta e transgrediu-se como meta-artista transmídia da incerteza. Então, no momento que eu estava fazendo a conclusão, que eu fui tratar a noção de curta-aforismo, eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu resolvi escrever um manifesto, um pouco também inspirado naquele manifesto do Dogma 95, e brincar com essa ideia. Como esse tom de paródia, comédia, ironia, que eu gosto de fazer, mas no sentido sério, né? Ou seja, trabalhar a ideia da brincadeira e da ironia para abordar uma verdade, né? Ou alguma situação de seriedade, profundidade e intensidade. Nesse momento que eu fui escrever essa parte final da minha tese, que eu mencionei agora da questão do manifesto, então eu compus toda uma brincadeira. Eu introduzi, eu fiz uma página fake do Wikipedia, que eu chamei de Distorpédia,
que eu até brinquei aqui, ó, a distorpédia. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Então é como se fosse um verbete fake do que é curta-aforismo. E aí eu brinquei, né, que como o curta-aforismo falando coisas reais, que a criação do curta-aforismo foi minha, do Edgar Frank, do Silber Pagé e o Luiz Fers. Aí eu brinquei aqui, falando que eu tinha me tornado um dissidente porque eu roubei algumas das ideias e escrevi um manifesto, e que o manifesto ele pode ser revogável. Aí eu brinquei com situações do tipo removido, partes do verbete foi removido por falta de fonte confiável e tal. Fiz toda uma brincadeira que vocês podem ver lá na tese, está disponível no repositório da UFG, né, Universidade Federal de Goiás. Bom, aí eu vou ler aqui para vocês o manifesto, mostrar um pouquinho o resultado do manifesto, e aí vamos passar a assistir os nossos primeiros 4 curta-aforismos, que é Deus, Quando o Diabo Atenta, O Fim de Tudo e Deslive. Bom, manifesto do curta-aforismo. Tudo está em profunda conexão e constante mutação no cosmos. Você é parte dessa vibração essencial que percorre todos os seres e coisas. Tudo que existiu, existe e existirá. Você está no cerne disso. Por isso você é também a única deidade inquestionável, o todo universal. Você é Deus. Aforismo de Silber Pagé. E do verbo nasceu Deus, de si mesmo. Portanto, logo estará morto. Da reflexão poética e filosófica na forma aforismática de Silber Pagé, musicada pelos Mensageiros do Vento em Vida que Pulsa e cinematizada por 3 cineastas da Cria Cyber, eis o primeiro esculpir da brevidade. O número 1, e como tal basta-se a si mesmo. No entanto, outras brevidades, assim, também foram esculpidas. Quanto o Diabo Atenta, O Fim de Tudo e Deslive. E outras haverão de se libertar, pois devem superar esses primeiros gestos escultórios para seguir em frente e transpondo fronteiras. Breve, eis o esculpido, não mais videoclipe. Breve, o desimpedido de seus limites, não mais curta-metragem. Breve, o liberto, o para além de seus limites, não mais videoarte. Curta-aforismo, o outro aqui parido. Parido em coletivo no cerrado. Se de um aforismo musicado e em seguida cinematizado, não haverá de ser no futuro a ambição de mostrar, em brevidade, o não mais cinematizado deste aforismo, mas um já curta-aforismo pensamento audiovisual? Em ambos os casos, para se esculpir a brevidade com maestria, deve-se encaminhar pelas seguintes mãos à obra. 1. Filma-se em locais que se ocupa. Sua cenografia é minimalista e com o que se tem à mão. 2. A trilha se expande desde as cenas filmadas e o aforismo musicado. 3. A câmera não quer apenas mostrar o que ocorre em seu enquadro. Ela quer estar na mão como um pincel, um lápis, um teclado. 4. As cores, ou sua ausência, e a iluminação são elementos de linguagem. 5. Habilidades fotográficas, filtros e distorções da imagem, sejam na filmagem, sejam na edição, são elementos de linguagem. 6. O filme não pode ser confundido com um videoclipe, uma videoarte ou um curta-metragem. Tais narrativas audiovisuais são elementos de linguagem. 7. A temporalidade e a geografia são elementos de linguagem. 8. Gêneros cinematográficos são elementos de linguagem. 9. Formato de tela, filmagem em digital, em VHS ou em película são elementos de linguagem. 10. O figurino, a maquiagem e a atuação são elementos de linguagem. 11. O enredo é sempre uma ação no tempo
entrecortada por reviravoltas. 12. Toda realização deve ser de baixíssimo orçamento. Não são permitidos financiamentos vindos da iniciativa privada, nem incentivos estatais. 13. Na pós-produção, só se pode utilizar softwares que são livres ou libertos de seu modo proprietário mercadológico. 14. Não há hierarquia entre a imagem filmada e a realizada na pós-produção. E, finalmente, 15. Jamais pode ser realizado senão em coautoria. Além disso, como cineasta, me abstenho da palavra final. Abro mão de ser autor. Abstenho-me de realizar qualquer curta-aforismo como sendo obra minha, pois considero a coautoria mais importante do que qualquer tentativa de ser dono de uma ideia. Minha inspiração mais radical é me divertir, fazendo com que a criação seja um ato compartilhado de generosidade mútua. Portanto, tudo o que me for possível e praticável para que nossas poéticas e processos criativos sejam uma festa de celebração. Os rótulos, como as necessidades, são sempre cadáveres, mas mortos-vivos. Levantam-se da morte para definir-se como niilismo, pois nos afunda na impotência, nega qualquer gesto insubmisso e instaura um mundo estático, sem movimento. Aforismo Diamante da Heresia. Assim, afirmo meu compromisso com a coletividade do esculpir a brevidade. Em nome dos curta-aforismos, a Ante da Heresia, Léo Pimentel, Insurgente a Filmes. Para finalizar, ainda no tom de brincadeira, ironia e tal, depois desse manifesto eu também criei um certificado para brincar mais ainda com toda essa situação, e que é o seguinte, é uma certificação, na verdade, onde qualquer pessoa que quiser fazer um curta-aforismo, ela tem que enviar para a gente, como numa comissão, para a gente, digo eu, o Ciberpagé e o Luiz Fers, para a gente avaliar dentro desses critérios que a gente colocou, na verdade que eu coloquei aqui, né? Que eu brinquei como se eu tivesse surrupiado a ideia e transformado isso num manifesto. E aí a brincadeira era essa. Se alguém quiser criar um curta-aforismo, manda pra gente, a gente avalia e a gente cria, se for aceito e tal, cumprir todas as funções e assim por diante. A gente faz um evento solene, onde a gente vai entregar essa certificação para a pessoa. Então é isso, gente. A gente vai passar aqui os 4 primeiros curta-aforismos, né? E estamos abertos aí para trocar ideia e assim por diante. Então assista, bons filmes e boa diversão para vocês.